A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Comunicação do agro é um dos assuntos que a gente mais gosta de falar, porque o agro precisa mais do que nunca se comunicar. Só que para comunicar o agro é preciso de ter conhecimento do setor. Hoje tem muita gente falando de agronegócio, tem muita gente nas redes sociais se mostrando, falando tudo do agro, mas sem profundidade, raso. Se você quer algo mais profundo, se você quer conhecimento, se você quer alguém que entende realmente do agro, tem que buscar um pouco mais além. O meu convidado de hoje é engenheiro agrônomo pela Universidade de São Paulo. É escritor e é podcaster. Na comunicação, ele é uma das vozes mais respeitadas com o podcast Academia do Agro, do qual eu sou seguidor. Ele também coordena conteúdos como Crônicas do Agro, sempre com foco em combater as desinformações e valorizar a ciência no campo. Recentemente lançou a obra A Grande Armadilha. O livro é fruto de uma investigação profunda iniciada em seu podcast e propõe uma reflexão inquietante sobre as origens da agricultura. O meu convidado de hoje é Valdir Franzini. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Olá, Divino. Satisfação estar contigo. Depois de um pequeno tempo sem nos comunicar, sem nos vermos, né? Tanto é a correria do dia a dia. E muito feliz de estar aqui com você. Nesse momento, inclusive, para mim, muito importante e lisonjeiro, que é o lançamento desse meu livro, meu primeiro livro, né? Minha primeira obra, A Grande Armadilha. Que tem meses que você está trabalhando nele, né? Na verdade, tudo tem a sua origem, né? Como a origem da agricultura eu vou tratar aqui em relação à Grande Armadilha, a origem do livro, A Grande Armadilha, surgiu de uma inquietação minha, como você bem colocou no início. Quando nós realizávamos os nossos podcasts, as nossas entrevistas, eu principalmente fiquei muito focado na parte de entrevistar os agroempreendedores, as lideranças rurais, produtores, pesquisadores, pessoas realmente que tiveram uma carreira de sucesso impressionante. Porém, como todo mundo sabe, não existe almoço grátis e não existe nada que vem gratuitamente. Ou seja, quais foram os obstáculos desse pessoal, como é que superaram isso? E esse era o foco do nosso trabalho com o podcast Academia do Agro. Tem sido o trabalho com o podcast Academia do Agro. E para você ter uma ideia, eu estou com 300 entrevistas no ar. Uau! Desde, já são 6 anos já, né? Estamos no ar nessa podosfera maluca, né? Como disse o meu amigo, desse manicômio chamado Terra. Chamado Terra. E aí, o ano passado eu resolvi fazer uma mudança no estilo de entrevistas que eu estava realizando pelo podcast e fazer uma coisa mais intimista, fazer mais uma coisa assim, que eu estava inquieto em fazer com a minha própria locução, não tendo mais uma entrevista a ser realizada, que é diferente, é bem distinta em relação a uma narrativa. E aí busquei uma série chamada Origens da Agricultura. Porque, assim, todo mundo conhece a agricultura, como você também bem disse, mas, assim, superficialmente, rasamente, não tem, às vezes, um conhecimento um pouco mais denso, um pouco mais aprofundado. E eu fui buscar essas informações. Pra você ter uma ideia, eu comecei de trás para frente. De trás para frente? De trás para frente. Eu comecei. De trás, eu fui somente até 13,8 bilhões de anos atrás, que foi o chamado Big Bang. E vim caminhando até chegar na contemporaneidade de hoje, terminando aqui no Brasil. Tá? Isso originou para mim 84 roteiros. Quando eu falo roteiros, é aquela montagem para cada episódio do podcast. Meus episódios do podcast da Origens da Agricultura, em média, tem 15 a 20 minutos, né, de duração.
Cara, isso deu um camalhaço de pesquisa, de referências bibliográficas, de levantamentos, e isso eu comecei em janeiro de 2025, o ano passado. Uhum. E aí fiz todos esses roteiros, e aí comecei a fazer a gravação. Atualmente, agora em novembro, eu terminei 38 episódios. Já estão no ar há longo tempo, já há um ano estão rodando, né? E mais ou menos eu cheguei na época, no período da China Antiga, ok? Uhum. E, minto, na Grécia Antiga. Né? Então eu passei desde o Big Bang, passei pelo período neolítico, passei pela Mesopotâmia, pelo Crescente Fértil, aí vai, tem muita história aí Uhum. para contar. E aí eu vi a necessidade de um livro, de escrever um livro, porque eu tinha muita informação na mão, eu li muito, eu pesquisei bastante, e eu achei muito interessante até para mim, que já tem, a minha jornada é curta perante essa do livro, né? Mas eu já tenho 45 anos de estrada de agronomia. Então, muita coisa me surpreendeu, me lembrou e me resgatou informações que eu não tinha. Quando você fala assim, muita coisa me surpreendeu, que coisas são essas? Por exemplo, quem você percebe na sua memória que deu início às escritas? O que você acha que provocou escritas? A escrita cuneiforme, por exemplo, da época dos sumérios. Uhum. Os hieróglifos dos egípcios. Quem começou isso? Quem provocou tudo isso? A escrita chinesa, aqueles arabescos, aquelas Uhum. figurinhas, surgiu da onde? Surgiu da agricultura. A agricultura provocou isso. Por quê? Por causa de quê? Peraí, deixa eu... Põe o Agora pé no eu chão. que estou tendo um nó aqui. Peraí. Põe o pé no chão. Escrita tem origem na agricultura. Perfeito. Por quê? Porque eles precisavam quantificar, eles precisavam medir. Por quê? Quando eles começaram a ter a noção do plantio, de plantar e de colher, eles sempre tinham a preocupação. E aí? E se der um vendaval? E como é que eu vou sustentar todo esse pessoal que agora vive dessa produção aqui, então, nós temos que medir. Nós É temos engraçado que que- a gente não pensa nisso, né, Não, cara? mas eu estou dizendo, são Olha, coisas... olha só, Por isso que eu falo armadilhas. você começou a falar do negócio, cara. Vamos pegar aqui, biblicamente falando, né? A gente imagina aquele povo caminhando durante 40 anos, aquela coisa toda, aquela história todinha, né? Ah, mas uma nave vinha do céu, né? Quer dizer, então Deus provia, Deus era o agricultor, no caso ali, né? Perfeito. Que produzia o alimento. Mas quantos povos, cara, tinham por aí no mundo, além daquele povo, que não era somente Deus que estava mandando maná no dia a dia. Alguém, né, talvez ungido por Deus, tinha que ir lá e plantar esse negócio e produzir isso, né? Exatamente. E eu acho que eu nunca tinha pensado nisso, cara. Cara, Divino, assim, esse é um pedaço da história, né? Eu tô dizendo uma coisa, porque olha uma sequência maluca que eu vou te falar. Maluca não, é direta Aham. e perturbadora. E perturbadora. A agricultura matou a fome, Uhum. transformou o homem em sedentário, Parou com o nomadismo, né? parou com o nomadismo, deixou de ser nômade para ser um sedentário. Uhum. Com isso, ele criou povoados, que povoados viraram cidades, Uhum. cidades viraram estado, o estado criou atributos e legislações, criou hierarquias, quem tem poder, quem não tem poder, quem tem dono de terra, quem não é dono de terra. Criou escravidão, criou dependências, tá? Criou várias situações, tá? Para nós chegarmos hoje na nossa civilização atual. A civilização surgiu por conta da agricultura. Porque nós éramos bichos, nós éramos nômades, nós éramos animais caçadores-coletores. Ponto. Saía para caçar o almoço. Exatamente. O Homo sapiens tem como origem determinada pelos historiadores e tudo, 200 mil anos atrás, Uhum. que surgiu o Homo sapiens. Tá? E a agricultura, os historiadores estabelecem um divisor aí, lembrando que arqueologia e história são mutantes, porque a cada nova descoberta se muda um pouco essas referências. Uhum. Mas atualmente a agricultura começou há 12 mil anos atrás, tá? Antes de Cristo.
desculpe, 2.000 anos, 10.000 anos 10 mil, antes de isso. Cristo. Uhum. Tá? E aconteceu aonde a primeira evidência disso? No conhecido crescente fértil. Aonde é o crescente fértil? Olha só que confusão. Iraque, Irã, Turquia, Egito. Essa foi a origem da agricultura para a humanidade. Só para você ter uma noção. Por quê? Por causa das enchentes do Nilo. Aí já é do Nilo, do Tigre e do Eufrates, né? Então, assim, a coisa começou ali. Só que isso é um fato isolado, como você bem disse. Em outras regiões também aconteceu isso. Na China aconteceu isso. Aqui, nas Américas, também aconteceu algo semelhante com os incas, astecas, etc. Tinha gente aqui. Tinha gente, Tinha tá? gente. Em termos gerais, aconteceu neste período. Tá? Então, por isso que eu falo que é perturbador, porque de onde surgiu as guerras? De onde que surgiu as mudanças climáticas que hoje se discute tanto? Eles não tinham problema de mudanças climáticas? Tinham. Tá? Então, assim, o livro busca justamente essas reflexões perante essa história que a gente vem contando desde o Big Bang. Mas você vai me perguntar, mas por que o Big Bang? Big Bang não existia nada. Mas foi aí que começou tudo. Tá? A partir da criação das primeiras partículas, das primeiras, nem moléculas, das primeiras elementos químicos, surgiu primeiro o hidrogênio, que se fundiu, se criou um oxigênio, que se criou um ozônio, e assim foi a construção durante milhões ou bilhões de anos. E que está em expansão até hoje, né? Até hoje. Tanto é que os solos nossos hoje, se você pegar, é fruto deste que a gente chama dessa caldeira cósmica que foi a criação do universo. As supernovas, que a gente ouviu falar tanto, é fruto disso. A Terra, eu falei do universo Big Bang 13.8. A Terra surgiu, estima-se, né, obviamente, ninguém esteve lá, acredito eu, com 3.8 bilhões de anos. O Big Bang com 13, né? A Terra com 3.8. E aí, com todas essas ocorrências, por etapa, por períodos, nós chegamos nos solos. E os solos, hoje tem esse conhecimento, que uma colher de solo, tá, tem 1 bilhão a 1,5 bilhão de micro-organismos. Uma colher de solo, que são bactérias, são protozoários, são nematóides, são... Então você vê que como é a extensão da história, né, que nos traz até hoje, tendo a agricultura como o grande artista, o grande artífice da humanidade, eu acredito eu. Aí você levou 38 episódios para chegar até o Egito Antigo? Até a Grécia. Até a Grécia, para chegar até a Grécia. Quanto tempo para chegar em 2026 ainda? Tá. Aí foi assim. Aí quando chegou em novembro de 2025, há 4 meses atrás, eu resolvi escrever o livro. Aí eu comecei a pegar todos esses roteiros que eu já tinha publicado e escrevi meu livro. E meu livro deu 600 páginas. E eu falei, Aí é problema. Aí você começa a escrever, né, e de repente você não para mais. E eu falei, tem que reduzir, eu vou sumarizar. E uma coisa importante a dizer do livro. Tudo que eu fiz nele é referenciado, tem bibliografia, tem fonte, todas elas referendadas estão no livro. E aí é uma produção acadêmica. E produção acadêmica, ela é árida, ela é de difícil acompanhamento, ela não é agradável. Não é a leitura do dia a dia. Não é a leitura do dia a dia. É para pesquisador, é para cientista, é para profissionais. E eu tinha 600 páginas escritas. Eu falei, e agora? Não é o que eu quero. E eu revisei tudo outra vez. Voltei, li, separei as coisas, combinei as coisas. Eu falei, eu preciso combinar o passado com o atual para projetar o futuro. Eu sempre com essa ideia, sabe? O que pode ajudar para o futuro. E aí eu cheguei num número bastante interessante e coloquei uma outra coisa que a escrita acadêmica não tem, que é a narrativa tipo storytelling, tipo emocional, tá? Tipo reflexiva, tá? Pode-se dizer até filosófica.
pode até dizer isso. Ou seja, eu tenho 40 capítulos nesse livro. Cada um dos capítulos tem uma paridade. O primeiro fala tecnicamente, tem evidências, tá? É o fato em si. O segundo capítulo, o próximo capítulo, ele é de vivência. Como é que o fulano ou a fulana de 12 mil anos atrás sentia aquela mudança ou aquela transformação ou aquela semente que caiu do seu embornal, caiu no chão e germinou? Qual era o sentimento dele? Como era a sensação disso daí? Então, eu quis dar essa temporalidade para os meus episódios. Então, inclusive eu falo isso nos primeiros, no meu prólogo, tá? Uhum. Para que o leitor entenda o que eu estou fazendo ali. Eu estou contando uma história verídica, contextual, com fatos, com revisão bibliográfica e tudo. E a segunda é uma percepção filosófica, emocional de cada personagem daquela época, ou da população daquela época, ou do sentimento daquela época. Você vai falar assim, Valdir, mas é complicado? Eu achei que não. Tanto é que eu comecei isso no dia 20 de novembro, no dia 30 de dezembro, mais precisamente no 1º de janeiro, 2 de janeiro, estava com o livro pronto. Essas 600 páginas viraram quantas? 386. Sendo que aproximadamente umas 20 é só de referência bibliográfica. E como é que você conseguiu compilar, cara? Porque quando a gente escreve, a primeira vez que você escreve, parece que tudo é importante e nada pode ser tirado. É mais ou menos como alguém falar, você tem 12 filhos, mas você só pode ficar com 10, tira 2. Cara, é um negócio complexo, né? Como é que eu vou tirar 2 filhos? E no livro, eu acho que não é muito diferente. Você chegar a esse... Divino, eu vou dar a mesma razão do início meu com o podcast, tá? Por que eu fiz podcast? Porque eu queria levar uma mensagem útil para os meus colegas, para os meus colegas de profissão, para o mercado, para o urbano e tal. Mas eu não queria depender de terceiros para fazer uma revisão, de terceiros para fazer uma correção de áudio, para fazer uma equalização. Eu quero fazer tudo. Por quê? O dia que eu aprender a fazer, eu poderia até terceirizar. Mas eu sabendo fazer, eu sei como interferir para melhorar ou não. E quando eu comecei a escrever, também foi do mesmo jeito. Por que ninguém tira o livro da gaveta? Porque nós temos um espírito procrastinador. Sempre vamos deixar para amanhã eu vou fazer. Eu vou escrever. E quando eu vi aquela pilha de referência e que eu fiz 600 páginas, eu falei assim, não, o mais fácil eu fiz. O mais fácil é escrever. Esse é o conselho para quem eu dou, para quem quer escrever. Comece. Você vai ver que ele te impulsiona, certo? Ele não deixa você parar. Você quer mais. Bom, aí chega o momento de você parar. A hora que você para, você fala assim, agora tem que dar uma revisada, porque não ficou do jeito que eu queria. Aí você põe o seu senso crítico para valer. Então, não é uma questão de escolher o filho, não é isso. É uma questão de você sintetizar, você tirar fatos redundantes, repetitivos, esse tipo de coisa. Aí entra o senso crítico. Então. Entra o senso crítico. Porém, outra dica. Eu, como autor independente, eu não usei editora, não existe nada. Eu fiz tudo sozinho, inclusive a capa. Ah, Valdir, mas você fez tudo sozinho? Não, eu tenho um estagiário. Certo? Eu tenho a IA. A IA ajuda a gente a fazer isso. Tá? Então, depois que você fez o trabalho de escrever o livro, sabe o que dá mais trabalho? Tá? Revisão gramatical. Diagramação. Tá? Divulgação. Porque escrever é fácil. Ele é compulsivo, você vai embora. Depois aí você fazer essa revisão crítica, aí você fazer revisão gramatical. Revisão gramatical, a gente parece que é sábio em tudo, né? Mas tem certas coisas que toda hora surge a dúvida. Poxa, eu ponho aqui uma crase ou não ponho uma crase? A citação tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. A acentuação não tem acentuação. Agora você pega 386 páginas, que tem em média, deve dar 400, 500, 600, de 500 a 600 palavras, multiplica por 400, nós vamos ter 8.000, 9.000 palavras ou mais, tá? E que você tem que fazer essa revisão. Trabalho de cão. Mas hoje a internet ajuda, Sim. tem que lembrar. E a diagramação, eu aprendi a fazer diagramação.
Hoje tem open sources, hoje tem aplicativos Sim. que eu aprendi na raça para fazer. E eu fiz também a diagramação e que ficou muito boa, com toda certeza. A capa foi outra coisa. Todo o segredo de uma internet, quem mexe com eles, jovens sabe disso, chama-se prompt. Você tem que fazer um prompt adequado, porque aí a internet vai te responder do jeito que você quer, ou Exatamente. quase perto. Isso. E por isso que tudo isso aconteceu dessa forma. Por que a grande armadilha? Porque justamente é onde a humanidade tomou opção. Você sabe que na vida, todos nós, humanos, temos que tomar decisão, uma escolha. Ou vai por aqui, ou vai por ali. Quando você tem 3 opções, é talvez mais difícil, mas uma delas você tem que tomar. E às vezes essas tomadas de decisão, elas podem ser assertivas ou nem não tão assertivas assim. Ou podem ser erradas, inclusive, que você tem que dar um passo atrás e voltar. Quando fala assim armadilha da agricultura, é porque quando o homem decidiu sair da vida nômade para a vida sedentária, é uma decisão que depois que ele implantou isso, ele não teve mais como voltar para trás. Essa foi uma das grandes armadilhas que a agricultura fez. Mas isso foi ruim? Não foi ruim, porque ele também deu muitas soluções, mas aquela de você voltar à vida natural, de você caminhar, você ter liberdade, nós fomos aprisionados por essa condição da agricultura, porque a agricultura exige cuidado. Não é simplesmente jogar uma semente e virar as costas. Você tem que cuidar, tem que tirar o mato, tem que protegê-la, etc, etc, etc. Essa é uma delas. Tanto é, se você olhar os capítulos todos eles têm um sentido de armadilha. A armadilha do gênero, a armadilha do melhoramento, a armadilha da civilização. Por que nós vivemos hoje nós produzimos, nós temos superávit de produção alimentar. E por que ainda tem 800 milhões de pessoas que passam a noite com fome? Tá? Por exemplo, tá? São situações que nós temos hoje, a questão de nós estamos causando efeito estufa e tal. Mas por quê? Porque está derrubando floresta. É verdade, teve muitos lugares que já não tem como voltar para trás. Tá? A Europa reclama muito disso, mas foram os primeiros a tirar tudo. Sim, destruíram. Foi uma decisão errada ou certa? Armadilha. Você falou aí do superávit de alimento e por que tem tanta gente passando fome. Um outro ponto que tem que ser colocado aí é por que tem tanto desperdício. Está no livro. É isso que eu falo. Né? O desperdício de alimento é absurdo. E assim, é absurdo. Depois que o alimento... você vai no supermercado, cara. Você chega no supermercado, tá cheio de tomate podre ali, os caras estão o tempo inteiro tirando a laranja podre. Quer dizer, aquilo é coisa que vai ser jogado fora, que já foi produzido, já foi gasta uma grana para produzir aquilo, para transportar, para lavar, para deixar prontinho na gôndola. Aí você compra e leva para casa. Chega em casa, você não chupa aquela bendita daquela laranja. Passa 5 dias, 10 dias, você olha a laranja está lá seca, você joga fora. Quer dizer, ainda tem todo esse desperdício. Você quer uma outra desperdício? Na França, por exemplo, os restaurantes são multados se houver descarte de restos de alimentação no lixo. Tá? Eles tinham uma estimativa de 20% daquilo que era feito nos restaurantes ia para o lixo. Por quê? Porque sobrava ou porque estragava. Então, a logística também é uma outra coisa que causa isso. Hoje ninguém compra uma pera, uma maçã amassada, machucada. Não compra. Tá? Então, é também cultural, é também de fiscalização, é também de cuidado e até de multas, em alguns casos, como eu estou falando aí na França. Tem um ponto que eu não sei se você chegou a uma resposta sobre isso. Por exemplo, nós dois não somos... A nossa diferença de idade não é tão grande assim, a gente está mais ou menos parelho ali. Eu me lembro da roça de toco. Você deve lembrar da roça de toco também. O cara ia lá, derrubava, colocava fogo. Por que chamava toco? Porque era cheio de toco, cheio de pau queimado ali e tal. E o cara plantava o arroz na matraca no meio daquele negócio. Isso há 40,
45 anos atrás, Por aí. por aí. Cara, olha a evolução da agricultura de 45 anos, de 50 anos para cá. Olha de onde nós saímos da roça de toco para a agricultura que a gente tem hoje. Mas quantos milhares de anos a gente levou para chegar naquela roça de toco? O que aconteceu no meio do caminho aí que de repente em 50 anos você tem uma evolução que você não teve em milhares de anos? Há períodos, né, na história, isso aí é uma coisa que a gente também percebeu nesse trabalho, pelo menos que eu fiz, aonde houve atos, promovidos por mudanças religiosas, por guerras devastadoras, né? Quer ver um exemplo? Quando se fala, você vai gostar dessa. Quando é que foi criada a rotação de cultura? Onde saiu esse termo? Quando é que você se lembra disso? Cara, não sei, faz tanto tempo que eu falo disso que eu nunca parei para pensar. Mas não é mais do que 30 anos atrás. Não, Não. não. Isso foi inventada pelos egípcios. Foi apresentada, foi criada, foi desenvolvida pelos gregos. Os romanos utilizaram isso. Os chineses utilizaram isso com maestria. Os incas e astecas e os índios colonizados usavam isso. Por que não? Por que isso parou no tempo? Sabe, quando voltou a se falar sobre rotação de cultura na humanidade? Na Idade Média. Do final, tipo assim, 50 anos antes de Cristo ainda se praticava rotação de cultura. Aí desse período até 1400, 1300, quando começou estava terminando a Idade Média, foi até um pouco mais longe. Não se falava nisso, porque tudo era muita questão de religião, crença, e não se praticava muito isso daí. Tá? E estava lá os seus efeitos positivos de você fazer o pousio, de você colocar uma leguminosa, de você plantar um capim. Isso foi feito, então isso é história Os monstra. caras já sabiam disso naquela época. E não se praticava. A mesma coisa aqui, é tudo uma questão cultural. Vou te dar um exemplo. Tem outra aí também, um capítulo só para isso. Nos Estados Unidos, no início do século passado, 1920, 1930, tá? Eu posso ter confundido o nome do principal estado, mas eu acho que é Alabama. Acho que é Alabama. Teve um fenômeno muito conhecido nos Estados Unidos chamado de Dust Bowl. Dust Bowl. A tigela de pó. Tradução literal. E o que era isso aí? Isso daí foi uma tempestade de vento que cobriu todas as fazendas, milhares de fazendas do vale lá no Alabama. Tá? E que matou muita gente, muito grave. Pra você ter uma ideia, cobriu os celeiros de nuvens, como nós vemos no Saara, em areia. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Cara, eu nunca ouvi falar nisso. Dust Bowl, pode pesquisar. Tá? E sabe o que aconteceu? Teve uma migração do pessoal dali, tá? Que foi algo estimado em torno de 2 milhões de pessoas que migraram dali mais a oeste, indo mais para a Califórnia, porque não tinha uma condição de viver naquele local. Certo. Tá? Por que isso aconteceu? Porque ali só se plantava trigo, cevada, não tinha plantio direto, não tinha nada disso aí, não tinha rotação de cultura, e os ventos aconteciam, mas não numa intensidade tão grande como aconteceu naquela... Aí os solos estavam descobertos. Totalmente descoberto, e houve esse desastre climático, né, que aconteceu lá. Quer ver outro exemplo? Na Irlanda. Isso foi no final do século 1800 de alguma coisa. Tá? Na Irlanda que teve que ele chama... como é que era o nome? Da crise da batata. Deu uma fusariose na batata e apodreceu todinha a batata, que era a base de alimentação de toda a Grã-Bretanha. E quem produzia é a Irlanda. Só que a Irlanda, tudo que ela produzia, ela exportava. E parte disso ficava para alimentação. Você tem uma ideia, eles tiveram a perda total dessa lavoura, e que causou, inclusive, um êxodo rural
dos irlandeses, inclusive para os Estados Unidos. Olha só, cara. Tá? São histórias. Por que teve imigração italiana, por exemplo? Ah, É a mesma história. Ele está uma situação tão caótica, tão perdida, tão ruim na Itália no meio do século XVIII, após a Constituição da Itália, né, que foi em 1861, e que a situação deles ficou tão péssima que eles tiveram que vir embora. Por isso que vieram para o Brasil, para a Argentina, para os Estados Unidos. Aliás, por ser um bom italiano como eu, né? Eu sou hoje italiano também, já tenho a você reconhecimento. tem a cidadania lá. E você sabe qual é sabe quantos habitantes tem a Itália hoje? Não sei. 51 milhões. Sabe quantos italianos tem no Brasil? Quantos? 31. Sabe quanto tem na Argentina? Ah. 23. Sabe Uau. quanto tem nos Estados Unidos? 17 a 18. Nós somos a maior colônia italiana fora da Itália. Eu tive em Bento Gonçalves, naquela região ali, eu fui no Museu da Imigração Italiana. Espetáculo com Que isso. espetáculo. E tem umas histórias incríveis. Mas, voltando aí, você falando do Dust Bowl lá nos Estados Unidos, eu me lembrei, cara, a coisa de 40 anos atrás, mais ou menos também, não mais, uns 45, 50 anos atrás, Santa Helena de Goiás, a rainha do algodão. A minha irmã morava Ouro em Santa Branco, Helena. Cara, dava o pessoal chamava chuva de terra. Era um negócio tão maluco, que eu acompanhei isso várias vezes em Santa Helena, que vinha terra e tampava a cidade. Eu lembro que as mulheres lavavam roupa e colocavam no varal para secar. A hora que terminava aquilo, tinha que pegar a roupa e lavar tudo de novo, porque a terra tomava conta daquilo tudo. Você não respirava, era tudo terra, tinha que fechar a casa toda, né? Então isso acontecia. E aí veio o plantio direto, né? Houve uma mudança, a própria mudança da cultura. Santa Helena não implanta algodão mais, né? Teve que se mudar. Rio Verde também não era muito diferente, né? Deixa eu te contar uma história. Eu cheguei em Rio Verde em 1985. Não, assustei quando você vai 1800. Vai estar bem conservado esse galões, né? Em 1985 eu cheguei em Rio Verde. 85. E eu me lembro que eu vim com o meu Fusca velho. Não era velho, mas na época era novinho ainda. Com a família, duas crianças no colo. Com a mulher e as duas crianças no colo. E aí eu cheguei no treino. Nós morávamos em Campinas. Aí viajamos, chegamos aqui em Rio Verde em 1985. No trevo aqui da 452 com a 060. Aí eu parei o carro e falei assim para a Rosaninha, minha esposa, olha, chegamos, é aqui que nós vamos morar. Ela olhou assim, a cidade estava todinha amarroada. Aquela terra que você não via nada. E ela falou assim, aqui mesmo nós vamos ficar. Eu falei, é aqui que nós vamos amarrar o nosso bode, não tem como não. E foi desse Mas jeito. você já sabia que era para cá que você viria ou não? Assim, na verdade, eu vim por uma empresa, né? Na época, a Maná, que hoje já não é. Você trabalha na Maná. E aí eu fiquei 5 anos em Campinas trabalhando como supervisor. Aí me deram a oportunidade de ser um gerente de uma equipe e que estavam abrindo uma nova área que era aqui, em Rio Verde. Aí eles falaram assim para mim, você vai para Rio Verde. Eu falei, que bacana, né? Tudo bem, eu vou pensar, mas obrigado. Eu saí do serviço, fui numa banca de jornal e comprei um mapa. Porque na época não tinha. Não, na época era assim. Eu comprei um mapa, tipo um guia 4 rodas, né? Isso. Comprei o mapa e falei, vamos procurar Rio Verde. Eu coloquei a mão assim, aí eu olhei e falei, nossa, eu não posso. Deus. É longe demais da conta. E eu ia patroa. Aí, assim, no meio da sala. Era mais ou menos como ir para Marte hoje. Mas o Rio Verde, sabe no que eu fui achar o Rio Verde? Lucas de Rio Verde. No Mato Grosso. Aí eu falei com o meu gestor falou, não, vai em Goiás, para. Aí eu olhei assim, não, é mais pertinho. Foi assim que eu vim para Rio Verde, juro por Deus. Tá? Então, na época, ela não tinha muita ainda expressão, o nome que tem hoje, Rio Verde, né? Uma fantástica cidade que hoje ela é do agronegócio. Eu fui na nova prefeitura agora essa semana e eu estava mostrando para minha esposa, falando, você está vendo aqui, tem um bairro novo sendo lançado aqui e tal, tem aqui essa praça, o colégio agrícola está ali. Em 85, eu estava saindo do colégio agrícola, estava me formando no colégio agrícola como técnico em agropecuária. O lugar mais longe que tinha de Rio Verde era a Renovação, que era o fim do mundo. A Renovação era o fim do mundo. O colégio agrícola estava bem depois da Renovação. A cidade acabava ali. Cara, hoje tomou tudo aquilo ali, né? Então... E eu fui hoje na prefeitura
E eu vim lá da universidade. E eu vim por fora, saí atrás da Comigo ali, né? Aham. E na hora de entrar naquela alça ali perto dos grandes atacadistas ali, Sei. tava tudo com cones, não deixava entrar, Aham. não sei, já estava arrumando a pista. Aham. E eu olhei, eu falei, se era para me entrar aqui, né? Para mim poder ir lá para o Gameleira, tinha que entrar Aham. aqui. E aí não dava para entrar. Eu passei, falei, e agora? Como que eu vou fazer? Eu meti o GPS, né? Aham. Meti o Maps lá. Aí saiu, aí eu entrei na renovação, Sim, entrei pro Colégio isso. Agrícola, aí peguei a direita assim, toquei fundo, até lá Uhum. embaixo, e depois ainda pega a esquerda e vai fundo. Uhum. Aí eu cheguei naquela coisa chamada Paço Paço Municipal. Municipal. Eu não conhecia ainda, cara. Que Que loucura. lindo, né, cara? Que lindo. E a grandeza que tá, né? É. Essa cidade. É. Mas viu, Divino, antes não, mas eu acho que é oportuno comentar que esse trabalho, ele não é de forma alguma nostálgica, ele não é de forma alguma depressiva, É. muito pelo contrário. A ideia, e isso que eu fico muito confiante que as pessoas vão entender e vão perceber, é que ela serve de reflexão para aquilo que nós vivemos hoje, pela nossa contemporaneidade. Porque hoje nós falamos hoje de sustentabilidade, hoje nós falamos de mudanças climáticas, hoje nós falamos de camada Pegada de ozônio, carbono. pegada de carbono. E a agricultura em si, hoje, é um exemplo de como se superar isso. Hoje a agricultura, o agronegócio, dá todas as lições possíveis para nós em termos de inovações. Olha só, nós falamos hoje de plantio direto, ILPF, nós falamos de rotação de culturas, nós falamos de CRISP. Você tem que falar CRISP. O pessoal se assustava quando você falava de OGM, organismos geneticamente modificados, que era você pegar uma planta e colocar um gene de outra espécie na planta. Isso. Hoje o CRISP faz mudança dentro da planta. A Embrapa está fazendo isso, empresas estão fazendo isso. Exatamente, tá? Os biológicos, a nova onda de biológicos. Insumos biológicos, a revolução. Tá certo? Então, eu vejo sim que é um voto, certo, de confiança para o futuro. Hoje nós somos 8,4 bilhões de habitantes no mundo. 2050 nós vamos ser 10. Tá? E como que a gente vai atender as necessidades de todo esse povo? A agricultura é a solução. E diga parabéns para o Brasil. Hoje, com 27% do PIB. Faz bonito, né, cara? Faz bonito, faz bonito. Para a gente finalizar, quem é o público que você visualiza lendo o seu livro? É todos os agroempreendedores, é o pessoal da agroindústria, é os novos formandos, são os engenheiros agrônomos, veterinários, ciências agrárias, zootecnistas, que estão no mercado, tá? Que estão na ativa, e também, e principalmente foi para a linguagem que eu tentei colocar no livro, não é um informal, mas um mais claro e objetivo para o povo urbano, porque todos eles têm que entender claramente que não se tem leite porque abre o refrigerador e a caixinha está lá dentro, que tem uma origem, e essa origem é bastante trabalhada, então eu vejo assim que a ideia que atenda também muito o povo urbano. Legal. Lembrando, todos nós, mesmo urbanos ou não, temos o pé na roça, todos nós temos essa origem. Quem quiser comprar o seu livro, onde é que acha? Bom, nós estamos em pré-lançamento e até obrigado pela deixa. Nós vamos ter lançamento oficial do livro, no evento, tá? Nós estamos só definindo data na UniRV. Certo. Isso vai acontecer possivelmente após o Tecnoshow, mas estaremos lá no Tecnoshow também apresentando o trabalho, apresentando o livro, tá? Bacana. Mas vocês hoje podem já adquirir o livro, já está nos principais marketplaces, por exemplo, a Amazon já tem esse livro ali. A Grande Armadilha. A Grande Armadilha de Valdir Franzini. Ou então entrar em contato comigo mesmo pelo meu WhatsApp, é só fazer contato e a gente também pode ajudar nessa aquisição. Quer deixar um número? Posso? Vai lá. 629-9700-7049. Ok. Pelo Instagram também? Pode. @Academia do Agro. Academia do Agro. Cara, foi uma honra, um privilégio conversar com você mais uma vez. Muito feliz de estar contigo pessoalmente, porque a gente sempre se fala remotamente. Parabéns.
Você falou um negócio aí importantíssimo, que é a questão da procrastinação, e eu sei bem o que é isso, porque deve ter no mínimo uns 5 anos que eu falo assim, poxa vida, eu vou escrever um livro. E o tempo está passando, e o livro não vem. Mas vai chegar a hora. E hoje acabou que você me deu uma chacoalhada boa aqui, quem sabe depois dessa vai fundo, a coisa acontece. Não, você vai se orgulhar de você mesmo, porque é muito prazeroso. Legal, cara. Obrigado. Eu que agradeço, Divino. Sucesso para ti e a todos os ouvintes. Só uma coisa a mais. O Academia do Agro ainda tem novos episódios ou tá parado? Tá na geladeira? Eu fiz um intervalo, tá, da série Origens da Agricultura Uhum. e já estou gravando os próximos episódios. Bacana. Tá? Em breve já voltará já ao ar. Mas tem muito capítulo para o pessoal ouvir ainda Legal. integralmente. Então, pessoal, Academia do Agro. Do Agro no Agro? Não, do agro. Do Agro. Academia do Agro. Você procura no Spotify, você vai encontrar. E procure na internet. Vai achar de um E o jeito Valdir é com W, Valdir Franzini com W. Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei aí pra gente. Deixa um comentário, né? De repente você gostou do que ouviu aqui, deixa um comentário pra gente. Compartilhe com muita gente, né? Conhecimento, se você não compartilha, é igual dinheiro. Se você guarda debaixo do colchão, ele perde valor. E o conhecimento da mesma forma, só tem valor quando é compartilhado. E se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.